O assunto de hoje é algo que eu nunca abordei com vocês, que é o uso do programa Photoshop para edição de imagens. Para quem só é acostumado a trabalhar com Silhouette Studio ou programas vetoriais, vai estranhar na hora que pegar o Photoshop, porque ele trabalha de maneira diferente. É um programa da empresa Adobe. Então, tanto o Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe InDesign, todos esses programas eles são da empresa Adobe, tá? Nilmara, você utiliza muitos programas da Adobe? Utilizo muitos, tá? Eu uso, para desenhar meus moldes, eu utilizo o Illustrator. Para edição de imagens, eu uso o Photoshop. Para edição dos meus vídeos, eu uso o Premiere e After Effects, também da Adobe. Na verdade, esses dois eu não manjo muito não, tá? Eu vou assim, dando meus pulos, sabe? Eu tenho os cursos online deles e vou, toda vez que eu tenho uma dica, eu entro lá nele. Mas como é algo que eu faço esporadicamente, eu não peguei ele a fundo. E usava muito também o Adobe InDesign. Tá, Nilmar, então você tem esse monte de programa, você comprou todos esses programas? A Adobe hoje, ela não funciona mais vendendo um programa. Você pagava, sei lá, quantos R$1000 e tinha direito àquele programa naquela versão. Só que esses programas, assim como o Silhouette Studio, eles sofrem alterações, atualizações. Então ficava inviável para as pessoas terem que sempre estar comprando novas licenças, novos softwares. Então a Adobe, ela criou um sistema de assinatura, digamos assim, que você paga mensalmente e tem direito a um ou mais programas. O pacote mais usado, imagino eu, seja esse para fotógrafos, que ele inclui o Photoshop e o Lightroom, que custa R$22 ao mês. Acho bem interessante e é facilmente diluído quando você utiliza bastante esse software, tanto para editar seus produtos quanto como auxílio na hora da personalização dos seus projetos que vocês vendem. Como eu uso muitos outros programas, que não é apenas o Photoshop e o Lightroom, eu faço esse pacote completo, onde eu pago R$109 ao mês e tenho direito a todos esses programas, a todas essas atualizações. Toda vez que tem uma atualização, eu sou notificada, tá? Aqui eu vejo as notificações, inclusive eu tô precisando atualizar nos meus programas, coisa feia, né? Mas aqui eu tenho as minhas notificações para estar atualizando. Bom, agora que eu já falei em menos de poucos minutos, não conferi quantos minutos eu falei, um breve resumo de alguns programas que eu utilizo, eu vou agora voltar para o nosso querido Photoshop. Aqui eu já abri uma imagem, mas se você quiser abrir uma imagem, você vem aqui em Arquivo, Abrir, ou Ctrl-O, ou Command-O, se você utiliza Mac, e abre a imagem de sua escolha. Eu abri aqui duas imagens. Uma que eu tirei há 2 anos atrás, isso, mais ou menos uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E uma que eu tirei recentemente, meu Deus, tá editada, volta. Pronto, foi mal. Na verdade, deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu gravei esse vídeo inteiro e perdi. Descobri que não tava gravando. Pois é, sou dessas. Aí agora eu tô gravando novamente. Não tendo porquê da animação, porque não foi legal, mas... Voltando, eu tenho essas duas imagens. Essa aqui eu tirei recentemente na Páscoa de 2016, né, esse ano. E eu abri essas duas imagens porque elas são bem diferentes. Uma eu tirei utilizando o celular de 2 anos atrás. E essa aqui eu tirei utilizando esta câmera que eu tenho. É uma Smart Camera NX300 da Samsung. Outra diferença entre essas duas imagens, além de ser tirada com câmeras diferentes, foi a luz. Aqui eu não tinha luz nenhuma. Parece que tem pouca diferença, né, gente? Mas por incrível que pareça, aqui tinha luz. Eu utilizei uns refletores que eu tenho. Quando você usa pouca luz, a tendência é ficar com muito ruído, tá? Muitos pontinhos. Talvez no vídeo não dê pra perceber, mas essa imagem ela tem pouco ruído, enquanto essa tem bastante. E a terceira diferença foi o fundo. Aqui eu utilizei uma mesa branca de MDF e aqui eu utilizei uma folha de EVA. Na verdade, eu acho que aqui ainda era o papel, eu usava cartolina ainda aqui. Uma cartolina branca amassada, suja e imunda. E as 3 ferramentinhas que eu vou mostrar pra vocês, eu vou utilizar em ambas as imagens. Uma é a ferramenta de níveis, é um efeito, que é o efeito que eu mais uso para corrigir iluminação. Vai utilizar a ferramenta que eu chamo de band-aidinho, mas é o pincel de recuperação para manchas. E também vou usar essa ferramenta que é a subexposição, que parece um pirulitinho. Essas são as 3 ferramentas que eu deixei para passar nessa dica desse vídeo. Então vamos começar pela imagem menos ruim, que é essa aqui da caixa para 4 bombonzinhos, 4 ferreiros. Vou começar
duplicando essa camada. Nilmara, o que é camada? Ai, gente, desculpa, mas esse vídeo tem que ser rápido, senão vai ficar com 1 hora e 32 minutos. Mas eu prometo que vou preparar aí algo especial sobre esse Photoshop, esse programa que eu tanto adoro e que eu trabalho há tantos anos. Eu vou duplicar essa camada, dando um Command J, um Ctrl J. Eu vou duplicar a camada para vocês verem o antes e o depois, tá? E nessa camadinha de cima, que é a cópia da camadinha de baixo, que é uma cópia dessa imagem, eu vou estar aplicando o efeito de níveis, tá? Que é imagem, ajuste, níveis, ou Ctrl L, Command L, tá? Bom, vai aparecer um gráfico, tá vendo esse gráficozinho, tá? Em qualquer imagem que eu abrir os ajustes, ó, também vou abrir os ajustes aqui, vai aparecer um gráfico. Em cada imagem esse gráfico é diferente. Dificilmente esse gráfico vai ser igual o de uma outra imagem. Na verdade é impossível um gráfico, esse gráfico de níveis, ser igual. E um ajuste básico, né, para com a ferramenta níveis, é você mover os pontos de controle para o início do gráfico, tá? Ó, esse aqui eu ponho aqui no início do gráfico e esse aqui eu ponho no fim. Esse seria um ajuste básico do básico do básico. Mas, pô, aqui no nosso caso, como essa imagem ela tá trabalhando com fundo branco, ela tá amarelada, dentre tantos outros problemas, esse ajuste não foi suficiente. Uma outra função desse efeito que eu utilizo, que normalmente ele é utilizado para fundo branco, que é o que eu utilizo nos meus produtos, é utilizando esse conta-gotas na cor branca, tá? Não sei se dá para perceber, mas a tintinha que está aqui dentro desse conta-gotas, ela é branca, tá? Então, quando eu pego esse conta-gotas e clico em alguma área da imagem, ele vai entender que a imagem, que o ponto onde eu cliquei é onde tem que ser branco, branco, branco. Como assim, Nilmara? Me mostra. Então vamos lá, vamos supor que essa área aqui tem que ser branca, branca, branca. Então eu pego aqui, dou um clique. Tuim. Pronto. Ele faz todo o mapeamento dessa imagem, deixa esse ponto branco e ajusta os demais pontos da imagem com os mesmos ajustes para deixar esse ponto branco, proporcionalmente falando, nos demais pixels dessa imagem. Ai, não gostei, ficou estourado, não gostei. Tá, você pode mudar o ponto onde você deseja que seja tudo branco, 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 tá vendo? Você pode mudar. Eu gosto assim, tá? Até mesmo porque eu já me habituei a trabalhar com esse fundo bem branco, justamente por conta das regras da Silhouette América. Mas vocês não precisam trabalhar com fundo total branco, tá? Você pode trabalhar também com um fundo mais acinzentado, não tem problema nenhum. Mas aqui até que eu gostei do resultado. Então, feito isso, eu dou um ok. Esse é o ajuste básico que eu utilizo, vamos ver a diferença, ó. Olha a diferença. Totalmente diferente você apresentar esse produto para o seu cliente da outra imagem, da outra impressão. Antes de eu apresentar as outras duas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer essa mesma coisa nessa imagem. Imagem, ajustes, níveis. Aqui o gráfico está bem diferente, ó, mas eu também poderia fazer essa modificação no ponto de controle, tá? Mas vou fazer aquela mesma coisa que fizemos na imagem anterior. Vou capturar onde eu entendo como sendo branco, branco, branco. Vamos ver se fica bom aqui. Olha, aqui eu gostei, viu? Ai, Nilmara, não estourou esse adesivo, não? Não ficou branco demais o adesivo? Na imagem original, ele também deu uma estourada. Então, não tem jeito. Ele tá estourado, não tem o que eu fazer. Teria que tirar outra foto. Mas eu gostei desse resultado. Tá certo que essa sombra aqui está bem acentuada, mas tem outras ferramentas que podem me ajudar a deixar essa sombra menos forte, né? Dar uma diminuída nessa sombra, ok? Bom, então aqui já estaria até interessante. Para deixar aquele fundo branco de produto que eu utilizo, eu teria que fazer mais alguns ajustes. Seria recortar a imagem, tem alguns macetezinhos que para mim funcionam bem, mas que também, se eu for fazer, vai ficar um vídeo bem longo, eu vou ter que mostrar numa outra ocasião. Mas por hora, esse aqui eu tenho certeza que já vai atender a grande maioria de vocês, tá? E vou dar um ok. Então aqui eu já tenho os dois ajustes básicos, tá? Aqui eu vou apresentar para vocês agora o Band-Aid, que é a ferramenta pincel de recuperação para manchas. Quando eu pego essa ferramenta, vai mudar para uma bolota, tá vendo essa bolinha aqui, ó? Bolinha, bolinha, bolinha. Quando eu clico com essa ferramenta em cima de algum ponto, ele
pega onde tem essa área cinza, é a parte que você entende que você não quer mais, tá? Então ele vai pegar essa área e vai misturar com o que está em volta de forma a eliminar, não está de acordo na imagem, ok? Então vem aqui, ó, e vou tirando todos os pontinhos. Essa ferramenta é muito fácil de usar, tá? Não tem mistério nenhum. Lógico que tem ocasiões que você não vai conseguir utilizá-la, mas aqui, ó, para essas imperfeições que normalmente a gente pega, as nossas imagens, o meu fundo de EVA tá sujo, a minha cartolina tá um pouquinho amassada em algum ponto, né? Isso aí, essa ferramenta, ela corrige com muita facilidade, tá? Beleza. A outra imagem, ela não tem pontinhos feiosos, né? Então, aqui um pouquinho, não sei, não tem não. Tem que estar limpinha essa imagem. Mas tem mais uma coisa aqui que está me incomodando nessa imagem, que é essas arestas amareladas. Tá certo que eu até poderia dar uma recortada nessas extremidades meio amareladas, não tem problema. Mas quero mostrar o que eu costumo fazer para fazer essa correção, que é o pirulitinho. Eu também tenho apelidos para as ferramentas do Photoshop, tá, gente? Quem não sabe, eu dei aula durante um ano. Eu dava aula de Photoshop numa escola aqui do Espírito Santo, DataPoint. Quem sabe alguma de vocês já foi minha aluna lá e não sabe. Então esse aqui é o pirulitinho, a subexposição. E essa ferramenta, ela serve para clarear. Olha só. Olha o antes e depois. Tá vendo que ela deu uma clareada exatamente onde eu passei ela? Se eu passar nele todo, ela vai clarear exatamente em todo lugar que eu passei, tá? Aqui no meu caso, eu quero dar uma clareada nessas extremidades, ó. Olha a diferença. Não fica mais aquele borrão amarelo feio, tá? E isso funciona bem, torna a dizer, porque o fundo é branco, tá? Às vezes, dependendo da cor do seu fundo, você vai precisar utilizar outras ferramentas. Mas já deu um up bacana aqui na imagem, né? Se quiser dar uma clareada aqui nessa parte de cima, tudo isso você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Vamos com essa ferramenta agora para outra imagem, para ver se a gente consegue dar uma melhorada nessa sombra aqui, que tá muito escura. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aqui nessa sombra. Até que a gente consegue dar uma melhoradinha, né? Só cuidado para não pegar a caixa e clarear demais a caixa. Já não ficou tão dura, né? Aqui também tem uma sombra que eu acho que tá muito dura. Dá uma melhoradinha. Essas são as 3 ferramentas que eu utilizo bastante no meu dia a dia. Assim, vamos dar uma recortada nessa imagem também? Eu vou clicar nessa ferramentinha aqui, que chama ferramenta corte demarcado, e vou ajustar para ficar com menos área em branco. Aqui, normalmente, vocês colocam uma marca d'água aqui embaixo, em cima, né? Pra evitar o uso indevido da imagem. Mas caso eu não... eu achei um negócio aqui, ó. Olha, cadê o band-aid? Pronto, foi embora. Se você quiser dar um zoom e procurando outras imperfeições, se você é assim meio, né? Olha, gente, posso dizer que eu achei outra coisa aqui, ó? Eu sou desse jeito, ó. Uma manchinha aqui, ó. Ponto. Tá vendo que mágica, gente? Foto... Vocês não vão ter mais desculpa para ter aquela foto linda e maravilhosa. Bom, então é isso. Deixa eu recortar também essa imagem, só para vocês verem como fica, tá? Tá aqui, um pouquinho recortada também. Normalmente eu apresentaria dessa forma. E tá pronto. Nos 2 casos eu trabalhei com 2 camadas. Se eu salvar por cima, ele vai criar um arquivo no formato Photoshop, tá? Se não tivessem camadas, pode ser que salvasse por cima. Ia depender de como que vocês utilizaram as ferramentas. Mas quando eu faço esses ajustes, normalmente eu salvo da seguinte forma. Arquivo, exportar, salvar para web. E aqui eu coloco quanto que eu quero de pixel da largura, da altura, a qualidade do meu JPG, se é máxima, muito alta, média ou baixa. Quanto maior essa qualidade, mais pesado o arquivo fica. Aqui tem uma prévia, inclusive, de qual o tamanho que vai ficar esse arquivo. E salvo. Depois eu pego esse arquivo, salvo, ou coloco na minha loja, ou coloco na minha fanpage, ou coloco no Instagram. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu prometo que vou tentar dar aí outras dicas pra vocês, tá bom? Então, beijo grande e até a próxima.